Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 775 e minguando até 515 dias, 28 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 775, com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 30, e com o subtítulo O Vento Move o Corpo, parte 3, ok? Relaciona este título e o subtítulo em vossas consciências. Ele é muito produtivo para que vocês possam estar compreendendo de tudo que está sendo dito. Faça isso e faça por vocês mesmos, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica. Deixo também uma referência deste título, A Química Organizada da Física Quântica. E deixo também as 5 repartições acima das estrelas de Deus para fazer um trabalho de conscientização, dando uma continuidade neste título em específico, a química organizada da física quântica. Deixo também a abertura deste subtítulo O Vento Move o Corpo e deixo também, né, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e por fim eu deixo uma playlist da YouTube Music para que vocês possam estar relacionando esse playlist na sua consciência e para que vocês possam fazer o trabalho de continuação e de conscientização prático e muito bom se vocês fazer esse trabalho, ok? É muito interessante, faça isso e faça por você mesmo. Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo. A formação de Deus, ela se aplica, né, nessa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade da formação de Deus em Cristo, certo? E explicando aí astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Quando você entender que essa Bíblia significativa é desta forma que eu estou falando, você entendeu isso, a sua mente vai ficar muito bem, né, perceptiva para você aprender mais coisas, certo? Esse é a base essencial para que você possa estar dando trabalho de continuação, né, sobre este blog diário, fazendo essa mediação sobre aquilo que a Bíblia é significativa, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, entendendo que a formação de Deus, entendendo a criação de Deus, são coisas totalmente diferentes. Na criação de Deus, Deus cria, na formação, Deus une, somente isso, une e traz o juízo. A unificação elas vem pelos conceitos das pessoas, daquilo que as pessoas têm dentro da sociedade, respeitando ali a liberdade que as pessoas têm, formando seus corpos expressivos com os seus próprios entendimentos, fazendo as suas experiências. Muito grandioso quando você entende dessa forma. Então fica tudo claro, tudo que eu falar você vai entender claramente e vai dizer: "Nossa, é assim mesmo, que perfeito isso, é muito legal". Então você vai ficar gloriando a Deus, assim como eu fico, sabe, admirando os trabalhos que Deus faz, trabalho social muito, muito incrível. É só vocês se permitirem, certo, e dedicarem os seus tempos preciosos para este blog diário, certo. Deus do início, se você ver Deus do início, você vai
entender como formar um corpo expressivo forte, entendendo que aquilo que é a sua consciência, aquilo que você quer, os seus planos, objetivos, e insistindo, 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 e você vai lapidando isso, melhorando, melhorando, um dia após outro, as pessoas falam, não falam, e você está indo, você está indo, você está indo, certo? As coisas persistentes, elas são produtivas demais, sabe? É só você ter certeza e buscar aquilo. Porque se você for olhar para a sociedade, as pessoas vão ver um monte de barreira em você, elas vão dizer para você: olha, você não tem capacidade, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro, você não tem isso, você não tem aquilo. Ah, o fulano de tal, mas tem, você não tem condições, blá blá. Só barreira, porque a pessoa aprendeu dessa forma, certo? A pessoa aprendeu a se diminuir e aprendeu a diminuir os outros para ser grande, certo? Elas não entendem que tudo é uma moldura daquilo que nós queremos, ser para nós mesmos, aquilo que nós queremos ser para outras pessoas, e que tudo isso, mesmo que as pessoas rejeitem você, que seja um ato consciente e persistente, certo? E seja honesto com as pessoas, dá a ela o que é justo são verdadeiros, são relativo, são respeitoso, não é uma coisa que você determine a outra pessoa: "Ah, você tem que estar casado, para você fazer isso. Ah, você tem que estar numa religião para você ser aquilo, ter aquele outro. Não, tudo é relativo, tudo é tranquilo, sabe? Você não é um exemplo de ninguém. Você é uma fonte viva, é uma fonte consciente daquilo que Deus formou esse homem perfeito, né, com as suas realizações pessoais, com aquilo que você possa dedicar também ao reino de Deus. Qualquer coisa é muito grandioso, ok? Entenda isso. Então, expressão livre é isso, unindo Bíblia significativa com esses 8 elementos da espiritualidade, fazendo uma relatividade com o dia de hoje. Aí tudo que eu disser aqui você vai ver, está presente dentro da sociedade, está presente na música, está presente nas comunidades religiosas, está presente na política, está presente sei lá, nos cinemas, está presente nos cinemas, né, em qualquer outras coisas, mídias sociais, na família tradicional, tudo está presente, tudo que eu estou tendo dito aqui vai ficar bem relativo, porque você vai olhar para o lado e vai dizer: "Nossa, entendi, é exatamente isso", certo? Então vocês não vai ter dúvida. É só vocês acompanharem, dedicarem esses precioso tempo para este blog diário e vocês não arrependerão, certo? Não arrependerão, esse seu tempo precioso, ele vai ser muito valioso, ok? Entenda, veja todos os blogs diários, entenda como formar um corpo expressivo, certo? Você faça isso com respeito, com carinho, com dedicação. A mesma coisa que você respeite a você mesmo, você tem a intensidade de respeitar o outro, certo? À medida da forma que você desrespeita a si mesmo, também você desrespeita o outro. Porque o desrespeito ele começa dentro de nós. Tudo que nós fazemos começa com nós. Eu posso intervir, eu posso fazer várias coisas. Deus, eu tenho uma consciência perceptiva daquilo que eu vou fazer, uma consciência daquilo que eu quero dar às pessoas, repetindo, repetindo, e tudo vai ficando bem, e tudo vai acontecendo à medida da forma que você vai dedicando, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre sobre este contexto. Vamos lá. Entretanto, no relacionamento corpo a corpo, eu posso negar o lado emotivo deste corpo e explicando assim o sexo diretamente, para que eu possa ver coisa relativa para o espírito que está habitado em outro corpo. Esta negação não será para a morte, e sim para a vida, e que preserve a consciência do homem habitado no corpo e explicando assim o estado consciente deste mentor. Isto separa o trigo do joio por um estado de consciência do mentor de corpo habitado, sendo que o trigo vai representar um mentor de corpo habitado e explicando que sua palavra é sua vida e formando assim um corpo conservador da sua própria origem, sendo apenas isto que explica o homem conservador. Tudo, além disto, é apenas uma ideologia para se fazer melhor ou pior do que o outro, pelo joio que não revele a sua própria identidade a fim de ser melhor.
No entanto, quando o mentor de corpo negar a sua vida, este mesmo forma um corpo expressivo já negado, sendo isto que chamamos de joio. Sendo que o joio, ele só pode ser joio se ele estiver habitado e explicando assim o mentor de corpo diretamente. E o que passar disto é apenas especulação dos mentores e que estiverem desabitado e explicando assim o mentor de corpo diretamente. Muito grandioso, muito bom, muito bom. Aqui é uma continuidade no blog anterior. Se vocês não viram o blog anterior, né, vocês vejam, vou ler parte do blog anterior para a gente entrar dando uma continuidade aqui neste blog diário. O que fora dito no blog de 774, né? Vamos lá, para que você entenda. Ó, este ideal depois que entendemos o relacionamento e o espírito, vamos voltar um pouquinho, ó. Quando falamos de relacionamento, eu só posso multiplicar um relacionamento se eu estiver relacionando o espírito com o espírito. Este ideal explica a essência do relacionamento. E se eu estiver relacionando corpo a corpo, só pode ser verdade se não haver negação deste espírito. E se houver negação, os dois ficam negados. Porém, o mentor que intencionar o seu espírito preserva este relacionamento por si mesmo, né? Sem depender do que os outros vai manifestar. E podendo, assim, habitar em paz, sem dever algo para o exterior de corpo e respeitando a si mesmo no conceito de ser reservado e respeitando o outro no conceito de que não tem nada a ver comigo, né? Naquilo que aquela pessoa manifesta, né? Então, entretanto, né, vamos lá para a expressão livre deste bloco diário, 775. Agora vamos entender o que nós vamos dizer, dando a continuidade do blog anterior. Se vocês não viram, é o primeiro blog da descrição, é só vocês clicarem na chavinha, vocês vão ver este blog que ficou muito interessante. Vamos lá. Entretanto, no relacionamento corpo a corpo, eu posso negar o lado emotivo deste corpo, explicando assim o sexo diretamente. Quando do outro lado, né, eu sou um mentor de corpo, estou relacionando algo às pessoas, eu estou relacionando algo, relacionamento corpo a corpo, estou conversando com a pessoa, certo? E aí eu entendo que ela tem um estado emotivo, né? Então, e esse estado emotivo, ela está negando quem ela é. Então, faço uma se eu fiz a percepção daquilo que ela está falando, e eu entendi que é mentira, que é apenas uma ideia que emocional dela, que é para encantamento, né, feitiçaria, qualquer coisa, né? Às vezes parece muitas mulheres aí com sexo bonito e tal, e ela acha que isso vai fazer com que outras pessoas comam na mão dela, né? Sei lá. Então ela intenciona isso emocionalmente para mim. Então eu entendo isso. Ó, entretanto, no relacionamento corpo a corpo, eu posso negar o lado emotivo deste corpo, explicando assim o sexo diretamente, né? A pessoa veio para você te encantando, né? Te exibindo e tal. Às vezes ela veio até numa forma comum, natural dela ser, né? É muito comum a mulher ser dessa forma. Então, eu entendi, por exemplo, eu sou casado, né? Por exemplo, eu posso dizer isso para ela, faço uma objeção da forma correta. Ou então ela veio me insinuando para, né, fazendo, mostrando mais o sexo do que aquilo que ela uma arrogância daquilo que ela é, a essência dela, negando a essência dela e demonstrando mais o corpo emocional dela. Ou seja, ela não está demonstrando quem ela é, a essência, se ela é uma pessoa educada, respeitosa, ela só está se exibindo, né, tal, com o seu corpo emocional, faz um gesto e tal, o corpo é mais importante, o sexo é mais importante, e que não é. Você tem que saber da pessoa, o que ela está te relacionando, se ela vai te trazer felicidade, se ela vai trazer tristeza. O sexo, acredita que não vai trazer felicidade para você. Hoje em dia, e principalmente hoje em dia, é muito complexo. É muito, entendeu? Ó, sexo e dinheiro, isso acrescenta. Isso, sexo e dinheiro é acrescentado. Tudo isso acrescenta na sua vida, acrescenta. Mas isso não determina que você vai ser feliz ou que você vai ser triste, certo? Isso não determina, certo? Quando eu tenho um amor pela pessoa,
tem um relacionamento, tem uma coisa boa com a pessoa, tudo é produtivo, tudo é bom, tudo isso me acrescenta, tudo isso me acrescenta, não vai faltar dinheiro, não vai faltar sexo, vai ter isso, mas a princípio vocês entendam que o sexo e dinheiro não traz felicidade para você, não traz, ok? Aí a pessoa vai te entregar no sexo dela diretamente, achando que você vai ser a pessoa mais feliz, não, você vai ter 20 minutos de prazeres, certo? E pode ter mais aí milhões de tempo de mais horas de arrependimento, né? Principalmente, né? Existe várias possibilidades e muito de arrependimento. Então, é uma coisa que se você for calcular o tempo de prazer que você tem, né? E vai calcular os outros tempos que sobraram no dia, vamos supor 24 horas dividido, você vai ficar com uma pessoa representando o sexo 1 hora, né, o máximo. Tem gente que dura menos ainda, né, sei lá, qualquer coisa. Aí você e as 23 horas é de frustração com a pessoa. Então, vai ver que o sexo não representa. Ah, beleza, você ama a pessoa, ela faz parte da sua vida, né, então isso vai acrescentar para você. "Ah, querida, vamos, né, vamos ficar hoje", qualquer coisa, isso está acrescentando, está tudo tranquilo, vai acrescentar, nós precisamos de prover alguma coisa, está faltando dinheiro, então isso vai acrescentar para nós, certo? Sim, chegou o dinheiro, beleza, vamos usar ele de uma forma boa, está tudo tranquilo, isso está acrescentando para nós. Então, sexo e dinheiro, ele acrescenta. Isso não determina, a nossa paz, não determina a nossa alegria, até então. Depois que você está entendido de tudo isso, então tudo isso é a sua alegria, a sua paz, é a sua essência, a sua verdade, é aquilo que você relaciona de honestidade, e beleza. Tudo isso vai vir acrescentar, porque o amor, ele é formado com aquilo que nós entregamos do estado de consciência, daquilo que nós falamos de vida, o estado de consciência da vida, a palavra da vida, eu falo a verdade, e a pessoa me fala a verdade, tá bom. Quando você é verdadeiro, até a negação fica bonita, né? Imagina. Você na sua postura, assim, você vê uma pessoa, um sexo muito atraente, você tenha a frieza de dizer não para a pessoa sem sentir nada, sabe, sentir remorso, sentir mágoa, sem sentir ser o cara, é simplesmente dizer não, pronto. Aí, tranquilo, então fica bem tranquilo. Então até o não, ele fica uma coisa verdade, porque eu tenho os meus motivos, eu tenho os meus propósitos, eu estou sendo uma pessoa, conservador, estou sendo uma pessoa reservada, eu estou valorizando a pessoa que está vindo do meu lado, que ela: "Olha, não dá, para mim não é só isso, você pode procurar uma pessoa, né, você está livre, não preciso fazer hora com a sua cara, né, para mim tirar proveito de você", qualquer coisa, certo? Um não, ele é muito produtivo, uma objeção na hora certa, muito produtivo, deve acontecer muito, muito, muito. Se as pessoas soubessem falar o não, você ia ver o tanto que isso potencia a pessoa, ela consegue saber o que quer, ser uma pessoa realmente inteira, né, de consciência, de saber, então tudo fica simples para você. Agora, só porque você viu uma pessoa bonita, você fica toda derretido, a pessoa te encantou, você encanta ela mais ainda, blá, 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 aí uma hora fica uma coisa meio estranha, depois fica uma coisa estranha, 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 vocês não sabem o que que é, e fica tudo complexo, certo? Aí começa a manipulação, aí muito delicado. Entretanto, no relacionamento corpo a corpo, eu posso negar o lado emotivo deste corpo, explicando assim o sexo diretamente, para que eu possa ver coisa relativa para o espírito que está habitado em outro corpo, né. Quando eu falo em não para as pessoas, eu posso dar uma objeção no lado emotivo do corpo dela e compreender aquilo que é a essência da pessoa, certo? Quando nós falamos da essência da pessoa, a pessoa vai conseguir fazer uma canalização de que ela está sendo negada. O que ele está negando? Ele estava negando quem eu sou, uma pessoa, ele está negando meu sexo, ou aquilo que eu sou, um mentor de corpo, aquilo que eu sou o espírito, aquilo que eu sou uma essência, certo? Se eu neguei o corpo da pessoa, a pessoa ainda continua sendo respeitada por mim, eu posso entender daquilo que ela é, a partir do momento que eu separe as coisas na minha consciência, eu nego o corpo dela, não preciso nem apresentar, eu nego o corpo dela, entendo daquilo que é a essência dela, né. O que que acontece?
Por exemplo, hoje em dia é muito complexo isso, porque no casamento conjugal hoje, que é relacionamento corpo a corpo, diretamente, sem a essência, as pessoas elas relacionam o sexo diretamente, vamos falar isso para vocês entenderem. Fica muito conturbado o casamento. Vocês não sabe, a pessoa, às vezes, ela se exibe num relacionamento, usa apenas o sexo para conectar com seu marido, e a esposa só usa o sexo para conectar com o marido só usa o sexo para conectar com a esposa. Então ninguém sabe quem é ninguém, porque os corpos emocionais, eles estão ativos, determinando coisas sobre as suas essências, e está colocando que o sexo que são coisas mais importantes, certo? E isso determina que é uma coisa delicada, sabe, para você se entender. Quando eu falo em não, por exemplo, no sexo, eu começo a ver quem é a pessoa, é isso que eu quero dizer. Eu começo a ver quem é a pessoa que está habitada ali, quem é aquele espírito, qual que é o dom dela, qual que é a essência dela. Eu vou entender qual é o interesse dela por mim, porque eu também sou espírito, que eu sou uma essência. Então, vai começar a relativar, sendo relativo um relacionamento mais profundo, porque eu vou dizer para ela, não é só o sexo. Por exemplo, vamos falar isso para vocês entenderem. Lembra na família tradicional, você tinha que só conversar, conhecer a pessoa, tal, com as expressões dela, você sabia quem era a pessoa. É mais ou menos dessa forma, certo? Mas hoje em dia nós entregamos primeiro o sexo e colocamos isso como centro das atenções, então fica muito complicado. Mas se quando você nega o sexo da pessoa, a pessoa insiste em te amar, né, sabe que você não vai ter mais sexo, às vezes aconteceu alguma coisa e outra, né, que você não tem mais condições, aí a pessoa continua assim, né, eu estou com você, eu te amo e tal, qualquer coisa, certo? Tem gente que faz isso de pena, né, às vezes a pessoa sofre um acidente e tal, e está ali mantendo o relacionamento de pena, porque tem vergonha de sair do relacionamento e as pessoas achar que ele é uma pessoa ruim, certo? Cada um deve ter com a sua responsabilidade, eu não acho que isso seja uma coisa ruim, certa, nem uma coisa errada, você tem que se entregar e entender que tipo que aquilo vale para você, certo? Agora, se foi só o sexo, beleza, você entendeu que você nunca amou ele mesmo, tal, você pode ir embora, tá tranquilo. Mas, ou seja, tem muitas pessoas que tá por sexo, às vezes a pessoa sofre um acidente, não tem mais capacidade de se mover na cama, então as pessoas ficam no canto ali, só mesmo de pena. Aí você vai ver na mente dela, fazendo, eu quero pular fora, sabe? Não tem mais sexo, não tem nada, né? O que que vai acontecer da minha vida? Não vou poder ter família, não vai ter nada. Então, tem muitas escolhas, certo? Aí cada um vai ter que se responsabilizar. Vai depender muito da pessoa, ok? Não é certo de você abandonar, não é coisa certa, não é coisa errada, vai depender daquilo que as pessoas estão relacionadas naquele momento, delas estar entendendo, certo? Daquilo que eles estão relacionados, certo? Às vezes é uma namorada que sofreu um acidente, é uma coisa que nem é casado ainda, sei lá, depois que casou, né? Aí eu entendo que é uma coisa mais compromisso, né? Entenda isso, eu acredito que quem está dentro do relacionamento é delicado. É só vocês fazer a percepção que tudo é sexo, sexo não é amor e amor não é sexo, são coisas que representam coisas no tempo, quando a pessoa ama, ela vai ficar do seu lado, independente de qualquer coisa. Se for só pelo sexo, aí você sofreu um acidente, você vai ver muito as pessoas indo embora, que não é questão de amor, era questão de sexo, certo? Aí não tem, você sofreu um acidente e tal, não tem mais isso, então vai embora. Vai embora e está tudo certo, tranquilo. Aí você vai demonstrar que você não amou, que você estava apenas, né, sei lá, só para vocês fazer essas percepções, essas análises, ok? Então, entretanto, o relacionamento corpo a corpo, eu posso negar o lado emotivo deste corpo, explicando assim o sexo diretamente, para que eu possa ver coisa relativa para este espírito que está habitado em outro corpo, né? Eu vou começar a entender, a partir do momento que eu nego o sexo da pessoa, eu começo a entender essa pessoa, né, por quem ela é, certo? Entenda isso. E esta negação não será para a morte, e sim para a vida, né? Ou seja, nós vamos, quando eu falo com a pessoa que não é só o sexo, eu tenho que entender quem é você, beleza, você é uma pessoa legal, como é que você é? Você é ignorante, arrogante, certo? Então essa negação do corpo, ela fica sendo para a vida, porque eu vou ver o estágio de consciência que ela tem, e ela vai ver o estágio de consciência que eu tenho. Então, eu não preciso relacionar o sexo diretamente a uma pessoa que eu estiver namorando, qualquer coisa. Eu preciso conhecê-la, a pessoa, qualquer coisa, ok? O que preserve a consciência do homem habitado no corpo, né? Explicando assim o estado de consciência desse mentor. Perfeito. Então vamos
entender isso por parte. Vamos ler tudo por completo. Vamos lá. Entretanto, o relacionamento corpo a corpo eu posso negar, né? E o lado emotivo deste corpo, explicando assim o sexo diretamente, para que eu possa ver coisa relativa para este espírito, né, que está habitado em outro corpo. Esta negação não será para a morte, sim para a vida, e que preserve a consciência do homem habitado no corpo, né, a consciência interior, preservando a consciência interior, eu respeito a pessoa me respeita, explicando assim o estado de consciência desse mentor. Isto separa o trigo do joio por um estado de consciência do mentor de corpo habitado, né, isso separa o estado de consciência. Quando eu separo o corpo, eu separo o estado de consciência, isso explica o estado de consciência. Separei do corpo, o relacionamento corpo a corpo, ele gera muita complexidade, né, que as pessoas mentem sobre esse corpo e fica trazendo apenas um plano objetivo para você, certo? Aí quando você entendeu, existe várias formas de você entender isso, o blog diário está dando muita ideia sobre isso, ok? Então, sendo que o trigo então isto separa o trigo de joio por um estado de consciência do mentor de corpo habitado, né, eu neguei o corpo dela para entender daquilo que ela é, né, daquilo que ela está manifestando, da qual é os seus interesses, os seus objetivos comigo, se vai valer a pena, se não vai, e, né, e ela vai nesse tempo ela vai fazer proposta, querendo demonstrar quem ela é, realmente. Aí ela falou assim: "Não", né, por exemplo, se o sexo era mais importante, então está tudo acabado já, acabou, certo? O homem que é homem, ele tem poder de negar uma mulher, ele tem poder, sabe? O homem de verdade tem poder, sabe? Agora o homem que gosta muito de sentir só o seu corpo, sexo é uma coisa mais importante, dinheiro é mais importante, não. Não, ele não tem esse poder, sabe, ele se abaixa qualquer um, se entrega a qualquer um, porque ele não tem poder, ele não tem poder para nada não. Ele a pessoa subiu, ele já vem correndo: "Nossa, que beleza, sou o garanhão da cidade". O homem que é homem tem poder de negar, ele tem poder. Não é só as mulher da rua, qualquer coisa, dentro de casa, às vezes, se não tiver uma coisa saindo da forma dele: "Não, fazendo isso aqui eu não quero", e pronto. O homem que é homem, ele tem essa ideia, certo? Aí a mulher fala: "Ah, não, estou chateado dessa forma, não quero". Aí beleza, você já vai começar a entender o que que é plano objetivo, se é amor. Aí se for um plano objetivo, ela já vai entender, eu neguei uma coisa objetiva para ela, já vai separar e já está indo embora, já: "Ah, você é aquilo que", beleza, tranquilo, né. Ou seja, o homem que é homem, ele tem poder de negar, de fazer objeção, né, de fazer uma coisa para compreender como é que ele está dentro desse relacionamento, certo? E muitas das vezes não é negando para fazer hora com a cara da pessoa, né? Faz experimento com a pessoa. Ninguém é a sua experiência, ninguém é a sua ciência, não. Experimenta assim, de você entender daquilo que é certo para você e daquilo que é errado. Eu estou determinado que isso vai ser dessa forma e que isso é certo para mim. Eu estou determinado que isso vai ser errado para mim. Pronto, acabou, certo? O homem que é homem é assim. Ele determina as coisas sobre aquele ponto de vista dele. Aí não importa se o sexo vai embora, se o dinheiro vai embora, não quero nem saber. Homem que é homem, ele tem essa ideia de de fazer objeção e pronto, acabou, e determinando. Acabou, acabou, falei, tá, acabou, né? Aí então, aí a esposa, mas hoje não é assim. Por que que não é assim? Nem mesmo as grandes pessoas que entendem desses relacionamentos pode fazer isso. Por quê? Tudo é ideologia. Você não conhece, mas no futuro talvez você vai encontrar com pessoas assim, certo? Eu já vi muito na ficção científica, né? Existe muito homem assim dessa forma, certo? Entenda isso. Mas e também gera uma complexidade na ficção científica. Ele também passa a ser muito mulherengo também. Então é mais complicado também. Ele não tem essa ideia toda, essa moral toda, não. Às vezes aparece alguma ficção científica que tem um homem mais reservado, mas geralmente esses homens que têm boas decisão, que aparece, é delicado, ok? Então, entenda isso. Sendo que o trigo vai representar o mentor de corpo habitado, explicando que a palavra é a sua vida e formando assim o corpo conservador da sua própria origem, né? Sendo apenas isto que explica o homem conservador. Tudo além disto é apenas uma ideologia para se fazer melhor ou pior do que o outro. O que que conserva o homem? O que que faz do homem conservador? Né? O que que é? Palavra da vida, é verdade.
é eu entender os meus planos, fazer uma objeção na hora certa, eu entender daquilo que se eu sou reservado, né, eu sou uma pessoa e eu sei que eu quero na vida, sei que eu quero relacionar, eu sou determinado a isso, pronto, acabou. A minha linha vai até no fim da morte, né, vai até no fim, eu vou ter determinado isso. Ah, a pessoa está indo para um lado, está para o outro, ou o fulano de tal está caindo, está morrendo, está fazendo aquilo, blá, 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 não importa. Esse é o meu caminho, está determinado, eu determinei por ele, então eu vou passar por ele, certo? E dessa forma que eu estou dizendo que eu já tinha, já planejei, que eu já determinei, que eu vou fazer, e eu vou fazer, e pronto, acabou, certo? Então, entenda isso. Pelo joio, né? Então vamos lá. Sendo apenas isto que explica o homem conservador. Tudo além disto é apenas uma ideologia para se fazer melhor ou pior do que o outro, né? Pelo o joio que não revele, né? Depois que você quer fazer melhor do que pior do que o outro, né? Aí pelo joio que não revele a sua própria identidade, a fim de ser melhor, né? Quando mentor quando o mentor de corpo negar a sua vida, este mesmo forma um corpo expressivo já negado, sendo isto que chamamos de joio, né. Depois que o mentor de corpo está muito indeciso sobre as suas seus planos, sabe, às vezes ele viu ali um corpo, um sexo mais bonito e tal, ele vai, relacionar com essa pessoa, porque ele quer um momento e tal, então ele não tem poder de fazer objeção, ele é muito emocionalmente, ele não tem esse poder, sabe, sobre as pessoas. Ele não tem poder. Se ele não tem poder sobre si, não tem poder sobre as pessoas, né? Às vezes eu vejo que como é que as pessoas ela caem muito, sabe? Tudo é sensibilidade, o diabo, a inconsciência do nosso corpo emocional, o diabo, ele manifesta por nossos corpos emocionais, para aquilo que as pessoas não têm capacidade de dominar os seus próprios corpos, né? Você pode ver aí, as pessoas não conseguem, sei lá, qualquer coisa, não consegue fazer um jejum, não consegue fazer uma coisa. Então, isso demonstra que as suas intenções emocionais são maior do que aquilo que é a sua consciência espiritual, os seus objetivos ficam fracos, sabe? Fica fraco. Eu estou dando isso só um exemplo para vocês entenderem como é que você domine os seus corpos emocionais, como é que você domine sobre si mesmo. Quando a pessoa não tem domínio sobre si mesma, ele não consegue nada. É muito delicado, ok? Sendo o que sendo que o joio, ele só pode ser isso aqui é interessante, olha, presta atenção nisso. Sendo que o joio, ele só pode ser joio se ele estiver habitado. Vamos colocar diabo e joio. O joio, ele só pode ser joio. O diabo, ele só pode ser diabo se ele tiver habitado. O que seria o diabo nessa expressão? Um estado de inconsciência das pessoas. Estado de inconsciência. É um uma neutraliza o corpo a consciência da pessoa e aparece o corpo emocional diretamente, e impulsionando o corpo para sexo e dinheiro, sexo e dinheiro. Então ele acha: "Ah, eu tenho muita mulher", ele acha o cara. "Ah, eu tenho muito dinheiro, eu sou o cara". Então isso impulsiona os corpos emocionais a se rebelar contra o seu domínio, que é a sua consciência, que é aquilo que você é de que você tem força para dar objeção e não tem. Você vê uma mulher nua, você logo se entrega por essa mulher nua, então você não consegue dominar nada, você, né, você não tem controle de nada, você está na mão de qualquer um, você se abaixa para qualquer um, né, você se entrega para qualquer um, porque isso é muito delicado. Então, ou que seja, ó, sendo que o joio, ele só pode ser joio se ele estiver habitado. E quando é que isso agora sim, agora quando é que isso determina quando é que estiver habitado? Quando eu não tenho controle sobre o meu corpo emocional. Então ele vai se tornar joio. Eu não tenho domínio sobre mim. Então o diabo está habitado em mim. Eu estou fazendo de sexo e dinheiro coisas mais interessantes do que um relacionamento corpo a corpo, um relacionamento de essência, de espiritual, né, e fazendo isso. Entenda aí uma coisa, eu estava falando do relacionamento corpo a corpo, entenda, nós somos de espírito e somos corpos. A essência ela vem do espírito.
de forma que o espírito articula tudo, certo? O espírito articulando tudo, tudo é completo. O relacionamento, quando você está num relacionamento verdadeiro, é completo, é corpo a corpo mesmo. Mas quando nós temos essa possibilidade, um está negando o outro, então nós falamos de que, né, nós entendemos desse corpo por parte, certo? Porque um mentor de corpo, ele vai começar, um mentor do corpo que estiver habitado, ele vai começar a negar quem ele é para se ter planos objetivos. Ele vai começar a pensar que o dinheiro é mais importante, que o sexo é mais importante. Então ele vai começar a articular isso na inocência para manipular e se permitir nesse manipulação. Então isso nós chamamos de diabo. Então tudo você tem força por si mesmo. Nada que você faça de certo ou de errado está aí fora, né, no mundo exterior. Ah, esse mundo é ruim, aquilo é ruim. Não, você é ruim. Você é ruim. Você não. Ah, o mundo não tem controle, não tem aquilo. Não, você não tem controle. É você que não tem controle. É simplesmente isso. Não tem nada de errado com o mundo. Você que é errado. Você que é errado. Pode fazer a percepção, porque tudo domínio está sobre as nossas intenções, aquilo que nós somos, é aquilo que determina quem nós somos, é as nossas forças, os nossos poderes de lutar contra o mal, entenda isso. Então isso, entendeu? Sendo que o joio ele só pode ser joio se ele estiver habitado, explicando assim o mentor de corpo diretamente. E o que passar disso é apenas especulação dos mentores e que estejam desabitados, explicando assim o mentor de corpo diretamente, né? Quando o diabo não estiver desse lado, por exemplo, eu tenho a minha consciência, eu estou lúcido, eu estou conectado ao reino de Deus, beleza? Eu estou me manifestando, mas o diabo pode estar do outro lado, fazendo uma intriga, fazendo uma oposição, né? Julgando você pelo aquilo que não é. Existe essas possibilidades? Existe. Mas eu não dependo dela, não tem nada a ver comigo o que ela diz, o que ela confessa, o que ela manifeste, não tem nada a ver comigo. Ela pode falar o que ela quiser, eu tenho consciência em quem eu sou, e isso determina o meu domínio, determina quem eu sou, não é porque as pessoas falam e deixou de falar e que vai mudar aquilo que eu sou, aquilo que eu determino sobre a minha vida. Agora, sim, eu ouvia as vozes dos diabos, os diabos está influenciando, está fazendo intriga, né? Está fazendo, impulsionando as pessoas ficarem casadas num casamento ruim, provocando feminicídio, qualquer coisa. Isso faz uma coisa ruim. As pessoas acham que é muito delicado. Ou seja, isso gera uma complexidade muito grande, certo? Eu tenho tudo que eu tenho que fazer livre, eu tenho que ser livre e compreender as particularidades das coisas. Ou seja, se você domine você, as pessoas podem falar o que quiser, você tem que ter consciência em você, porque é você que vai viver a sua vida, não é um influenciador, não é um fulano de tal, não é aquele outro. Não, você tem que determinar. Faça essa percepção, aquilo que é real para você, aquilo que vai te fazer bem e determine isso a sua força, determine aquilo que você quer, certo? Entenda isso. Então, vamos fazer essa última leitura para a gente entender, para a gente encerrar. Ó, no entanto, enquanto o mentor do corpo nega a sua vida, este mesmo forma um corpo expressivo já negado, sendo isto que chamamos de joio. Sendo que o joio, ele só pode ser joio quando ele estiver habitado, explicando assim o mentor de corpo diretamente. E o que passar disto é apenas especulação dos mentores e que estiveres desabitado, explicando assim o mentor de corpo diretamente, ok? Ou seja, ou seja, você tem a força de determinar quem você é, né? Certo? E de um lado existe essa ideia de você estar fazendo de um lado do outro, certo? Existe essa complexidade. Então, entenda isso, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza este vídeo só se você estiver compreendendo. Se você não entendeu, eh eh, se vocês não entendeu o que está sendo dito, não tenho necessidade que vocês façam coisa alguma, só faça isso realmente se você estiver entendido, certo? E se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo. Obrigado pela força, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.